Glória a Deus, bom dia, Shalom. Vamos orar em nome de Jesus Cristo, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, te louvamos. A ti, ó Pai amado, toda a honra, toda a glória, toda a majestade, toda a adoração. Nos cobre com o teu sangue, tenha misericórdia das nossas vidas, perdoa nossos pecados. Possamos acessar, ó Pai amado, em ti, aquilo que necessitamos nesse dia. Estamos nessa contagem do Homer, Pai, tem uma porção para nós hoje. Tem algo reservado para nós hoje. Tem algo específico para cada um de nós. Em cada área que estamos famintos, necessitados, sem nutrientes, com imunidade baixa. O Senhor tem uma vitamina certa, um alimento certo. Em nome de Jesus, eu quero que o Senhor hoje nos alimente e que nós nos deixemos ser alimentados, porque muitas vezes o alimento confronta com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós estamos pensando, com aquilo que nós gostaríamos ou não gostaríamos de fazer, e precisamos simplesmente comer o alimento, porque é ele que vai nos trazer o resultado. Nos guarda, nos dá livramento em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Hoje, então, nós estamos aí no 32º dia da contagem do Homer, que é aí uma porção diária que nós recebemos da parte do Senhor. É uma medida de 2,2 litros de algo seco, um grão, que então é liberado para nós. E nós temos, então, às vezes, certa resistência ao alimento dado, porque nós temos algumas expectativas, temos algumas coisas já traçadas, nós já queremos comer o que nós queremos comer, queremos beber o que nós queremos beber. Sabe aquele negócio que às vezes nós vamos no médico, o médico fala, a gente escuta, aí ele dá a receita, mas aí você fica, eu acho que esse remédio aqui não precisa, esse aqui é demais, esse aqui tá pouco, mandou tomar uma semana, eu vou tomar duas, entendeu? Aí você acaba sendo o médico da sua vida, né? Aí praticamente você não precisaria ir ao médico porque você mesmo já se medica, você dá a sua receita, você toma do jeito que você quer. É para tomar 2 comprimidos ao dia, você toma 3. É para parar, você não para. Então, vira aquela coisa. E nós fazemos muito isso com o Senhor. Então, as coisas chegam, a orientação chega. Aí, ó. A orientação chega e a gente fica o quê? Ah, Senhor, é muita coisa, é pouca coisa. Então, às vezes já estamos perdoados e estamos ainda batendo nisso, perdoa, 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 porque não conseguimos comer aquela comida daquele dia para entender que já estamos perdoados. Às vezes não estamos perdoados, precisamos realmente nos arrepender mais e achamos que já estamos, né? Então tá bom, não quero comer a porção do arrependimento. E nós ficamos nessa guerra porque nós queremos determinar de que forma, o que jeito, que hora, mas se Ele é o Senhor dos Senhores, se Ele é Deus, se Ele morreu por nós, se Ele entregou todas as coisas, se Ele sabe tudo, se Ele é onipresente, onisciente, onipotente, tudo que a gente fala que Ele é, só que na hora do nosso embate pessoal, aí parece que Ele não é tanta coisa assim. Tem hora que parece que Deus ele fica menorzinho aos nossos olhos, porque parece que nós não confiamos que ele tem realmente esse poder de fazer uma leitura exata e precisa de tudo que nós precisamos. Então, se ele falar para mim, come fígado, para mim seria uma guerra, porque é uma comida que eu não suporto. Fígado bovino, eu não gosto do cheiro, eu não gosto do sabor, eu não gosto de nada. Mas se eu for ao médico e falar, ó, você está anêmico e o que vai resolver o teu problema é fígado, coma fígado uma vez por dia. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que comer, porque na verdade é aquilo que vai dar certo, é aquilo que ele detectou, fez o exame. Então, de repente, a comida que Deus está te mandando comer é a que vai resolver o teu problema, mas você não gosta. Você não gosta desse momento daquilo que Deus está te fazendo, está te mandando fazer. Mas essa é a tua saída. E nós podemos resistir isso nos homens, como nós temos falado. Ó, cuidado com aquilo que você resiste, uma chamada, uma palavra, um negócio. E você pode resistir isso também no próprio Deus. E talvez aquilo que você mais esteja resistindo no próprio Deus, a comida que você mais se nega a comer, aí estejam os nutrientes necessários para você avançar nesse ponto que você está travado. Amém? Então, hoje nós vamos falar que envolvimento traz intimidade. E nesse aspecto, nós queremos ler aqui Salmos 25, 14, que vai falar assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem,
aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, eu fiquei feliz com esse versículo, que eu não lembrava dele, mas nós temos estudado esses dias atrás aí que o medo afasta, mas que o temor aproxima. Aí, quando eu li aqui que a intimidade do Senhor é para os que o temem, respaldou bastante aquilo que nós temos falado. Então, o medo, ele vai fazer o quê? Lá em Gênesis, tive medo e me escondi. Mas o salmista está falando aqui, ó, o temor, a intimidade é para os que o temem. Então, é exatamente isso. Quem tem temor se aproxima, e quem se aproxima tem intimidade. É algo normal, é algo natural. É algo assim que nós estamos entendendo que, então, assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Pastor, eu preciso ter mais intimidade. Então, você precisa temer mais. Não ter medo, mas temer. E como que é temer? É você entender que aquele Deus, que aquele Senhor, que aquele Pai, ele pode até te exortar, pode até te repreender, mas ele vai estar fazendo isso para te dar destino, para te curar, para te sarar, não é para te punir. O medo ele vai afastar por quê? Porque nós temos sempre um ambiente de punição, de castigo, de surra. Então Adão pegou, tive medo e me escondi. Por quê? Nós vamos apanhar. Nós seremos punidos. O que será que vai acontecer? Então ele tinha muito medo. Já o temor, não. O temor, ele te leva num ambiente de descanso, onde você entende que você tem um Deus amoroso, que você tem um Pai amoroso, e que é um Pai que ele vai dar umas varadas. Mas ele vai dar umas varadas para acertar a nossa vida, para justamente gerar essa intimidade, gerar essa confiança, gerar essa entrega, estarmos realmente num ambiente onde nós somos sarados, somos curados, podemos desfrutar disso. Então, o pai corrige o filho a quem ama. Então, nós precisamos entender que essa correção é de um pai que ama o filho e que quer realmente que você o tema para gerar intimidade, é para ficar próximo, é para ficar perto, é para estar cada vez mais recostado no peito dele. Então, existem o temor vai trazer essa aproximação cada vez mais. Quanto mais tememos, mais intimidade nós temos. Quanto mais nós nos entregamos no temor e confiamos no amor, na misericórdia, na graça, na direção, e comemos a comida, comemos a porção que ele tem nos dado, mais nós teremos intimidade. Então, o envolvimento será o segredo para nós realmente termos intimidade. E através do quê? Através do temor. Então, através do temor, nós vamos ter... Apareceu a Margarida. Shalom, shalom, perdão. Então, dentro dessa manifestação, nós vamos poder avançar. Então, eu vou fazer aqui algumas comparações. A maioria aqui é tudo adulto, a maioria já é ou já foi casado. Então, eu quero que você entenda bem isso, porque é uma coisa assim que vai esclarecer bastante coisa, tanto no nosso casamento, como também no nosso relacionamento com Deus. Eu creio que vai trazer algumas direções. Então, o que acontece? Dentro do relacionamento homem e mulher, no relacionamento sexual, às vezes as pessoas estão se tratando por causa de disfunção erétil, por causa de ejaculação precoce, porque a mulher está frígida, porque a mulher não atinge o orgasmo na hora do relacionamento. E tudo isso, para mim, ela pode ser realmente coisas que tenham problema no corpo. Mas eu atribuo muito isso a um problema na alma que passou para o corpo e um problema espiritual que realmente ele tem que ser tratado espiritual. Aí a pessoa vai tomar um monte de remédio, vai fazer um monte de coisa e vai alcançar um nível de resposta baixo, porque na verdade não é aquilo. A ejaculação precoce, por exemplo, eu entendo que o que acontece? Já existe no momento do relacionamento um campo de aversão. Às vezes mútua, às vezes de um lado só. Então, quando a mulher se deita com o seu marido, ela já está deitando por obrigação, por não ouvir, por não querer ouvir falar, porque ele está pedindo demais, porque a palavra manda, por N motivos você se deita, mas você não queria estar ali. Então, já está estabelecido um momento de aversão. Você está deitando, mas não está deitando, ou seja, não tem intimidade. Se não tem intimidade, não vai ter. Se não tem envolvimento, não tem intimidade, o porquê
da ejaculação precoce? Porque você mesmo está liberando. Acaba isso logo. Sai daqui. Entendeu? Se aparta de mim. Você não suporta aquilo literalmente dentro de você. Sai daqui. Então você quer que aquilo acabe logo. E você pode estar provocando no teu marido uma ejaculação precoce. Verdade, Jesus. Pelo ambiente espiritual que você traz no momento do relacionamento. E isso pode ser feito com o Senhor. As pessoas falam assim, eu não consigo mais me relacionar com Deus, eu começo a orar, já esfriou. Eu entro no momento de adoração, de louvor, já acabou. Por quê? Porque existe dentro da gente já um negócio de aversão. Fala, cara, eu estou aqui mais por obrigação, mas eu não tenho... Aí você não tem intimidade, você não tem envolvimento, porque você já não está temendo mais, você já vai mais por medo mesmo. Ah, eu tenho medo, eu preciso ir, porque eu preciso adorar, porque é o meu estilo de vida, é o que a palavra manda, que é o porquê você se deita. Se deita por medo, não por temor. E aí, dentro do ambiente de medo, você se esconde. E aí, dentro do ambiente de medo, imagina o que você libera. Quando você se deita com o seu marido ou com a sua esposa num ambiente de medo, onde você se esconde, e o que é liberado naquele momento. Então, nós temos aprendido sobre semear entre espinhos, sobre trazer um ambiente ali de total afastamento, não de estar mesmo junto. E aí vem, às vezes, a disfunção erétil, aí o marido não funcionou. Aí ele fica bravo, fica triste, fica chateado, ou às vezes nem vem a ejaculação por outro motivo. A coisa começa um pouco, daqui a pouco para, acaba. A mulher não sente absolutamente nada. E aí ela fala, como eu já ouvi, eu não sou um depósito de esperma, eu não sou uma boneca inflável, de tão ruim que chegou o nosso relacionamento. Sim, Então eu ouvi isso da pastora algumas vezes, eu não sou um depósito de esperma, sim, eu sou uma pessoa, eu preciso ser amada, eu preciso ser entendida, eu preciso ser compreendida. Então, dentro dessa manifestação, quando você percebe que você não é um depósito de esperma, como que você está fazendo nisso? E se você traz esse ambiente para a hora do seu leito, da hora da sua intimidade, o teu marido vai ter uma ejaculação precoce. Eu passei por momentos que eu não queria estar com a minha esposa. sim. E eu passei por uma fase de ejaculação precoce que eu nunca tinha tido na vida. E eu entendi isso da minha vida. Eu falei, sabe por que eu estou tendo isso? Porque eu não quero estar com você. Eu estou aqui só por uma necessidade física, mas eu não tenho envolvimento, eu não tenho intimidade, eu não queria estar com ela. Mas o meu corpo estava pedindo aquilo. Como eu não tinha jeito de fazer isso em outro lugar, de outra forma, porque a masturbação não é para mim, outra mulher eu não posso, mas eu estou com dor no testículo, eu estou todo incomodado, estou nervoso, estou bravo, eu preciso fazer aquilo, o meu corpo está me cobrando, a minha mente está me perturbando com aquilo, e eu só tenho ela, então eu faço. Por quê? Só para me aliviar daquilo. Mas então, era coisa de muito rápida. Ejaculação precoce. Por quê? Porque eu não quero estar ali. Sim, Ela me trazia aversão, eu não queria estar com ela. sim, Entendeu? Então, esse momento dessa intimidade que nós estamos falando, que os que temem vão trazer esse ambiente de intimidade, é exatamente isso. Você, às vezes, você está com Deus por obrigação, você não quer estar ali. Então, tem frieza, tem frigidez, não tem orgasmo, não tem ejaculação, ou tem ejaculação precoce, e é a mesma coisa. Ai, pastor, misericórdia. Mas é um relacionamento, irmãos. sim, É um relacionamento. sim, E existem essas manifestações. E nós temos visto não só uma, mas várias pessoas falaram assim: eu não consigo mais me relacionar com Deus como eu me relacionava. Eu não tenho mais entrega, eu não tenho mais envolvimento, eu faço tudo mecanicamente, roboticamente, eu não sinto mais nada. Pastor, eu não era assim, ora por mim, me ajuda. Por que você está assim? Porque justamente está faltando esse temor que vai trazer intimidade, e falta envolvimento. Então, o envolvimento vai nos trazer temor e vai nos trazer intimidade em todas as áreas. Então, hoje nós temos entendido que você precisa urgentemente acertar o seu casamento, a sua parte de relacionamento sexual. Se você está se deitando por obrigação, se você está se deitando e está se sentindo um depósito de esperma ou uma boneca inflável, se você está se deitando porque você não tem aonde descarregar isso, você como homem, e você está nesse ambiente, você precisa ser curado rapidamente. Precisa ir ao Senhor para que Ele realmente tire esse ambiente
para que você seja curado na alma primeiro, na mente primeiro, porque isso está atrapalhando a tua vida. Sim. Porque o relacionamento sexual ele foi deixado por Deus para nos ajudar em muitas coisas para nós avançarmos. Sim. Agora, se ele praticado, mesmo dentro do contexto de casamento, dessa forma, ele vai nos atrapalhar e nos atrapalhar bastante. Sim. Porque vai estar sendo liberado ali ódio, ira, aversão, rancor, raiva. É a semente que está sendo liberada e recebida. Sim. E é o ambiente espiritual que você está se relacionando. Então, dentro desse ambiente, é o que você vai estar plantando. Sim. Nós temos falado, a mulher santa santifica o marido. Então, aproveite o momento sexual, se santifica, se separa para Deus, entenda a palavra de Deus. E naquele momento, quando você for ser semeado, e quando você for estar ali trocando fluidos, esteja orando. Ai, pastor, meu marido não acredita nisso, nem crê, não precisa falar nada para ele, mas vai orando. A mulher sábia edifica a casa. Senhor, estamos nos relacionando agora, mas não é só por prazer, pode até ter o prazer, mas eu abençoo, eu recebo essa semente como uma semente Sim. de restauração no meu casamento, eu libero sobre o meu marido uma semente de restauração, e nós estamos aqui, e você vai orando. Sim. Entendeu? É assim que você vai ter que fazer o teu relacionamento, até chegar no nível onde isso vai fluir naturalmente. Mas esse ambiente que você está, nessa guerra que você está, que muitas vezes você passa por problemas terríveis dentro dessa área, como a minha esposa falava que dormia chorando, entendeu? Então, eu nem sabia disso. Tem dia que eu durmo chorando. Depois que acaba o relacionamento, eu viro e choro. Você nem ouve, você nem vê, você nem sabe, porque você não se importa comigo. E eu queria fazer isso para judiar dela? Sexualmente falando, não. Só que o que eu entregava para ela, eu já estava judiando. E aí, naquele momento do relacionamento, que eu precisava ter, que eu queria ter, que eu achava que era até normal ter, logicamente eu não tinha mulher. E aí eu trazia toda essa consequência para a vida dela. Então, dentro desse ambiente, você vai ter que ser curada, você vai ter que ser restaurada, para ter um relacionamento decente com o teu marido, com a tua esposa, e também um relacionamento decente com o teu Deus. Porque essa frieza está atrapalhando. Ah, então é porque é como ter uma disfunção erétil, é como ter realmente uma frieza, uma frigidez. Não tem lubrificação, não tem dilatação, não tem atração, não tem vontade nenhuma, não tem nada. Então, quantos relacionamentos nossos que a gente falou assim, vamos parar com isso aqui. Falava, tá bom, deixa quieto isso daí. Virava e dormia. Por quê? De tão ruim que estava o ambiente. Então, tinha dia que mesmo naquela necessidade, eu falava, deixa quieto isso aí. Vai dormir. Virava para o lado e dormia. Então, muitas vezes, você está no seu relacionamento com o Senhor e está de jeito, vamos deixar quieto isso aqui. Não está fluindo nada, estou lendo a Bíblia, não entendo nada, estou orando, não vai nada, não flui nada, deixa quieto isso aqui, vou sair daqui. E você vai embora. Por quê? Porque não tem mais intimidade, porque tem ambiente de ferida, tem ambiente de fracasso, as vozes externas, tudo que aconteceu na tua vida, que vai acumulando, 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 está mais forte que a voz de Deus. Sim. A frequência que é liberada naquele momento de oração está mais forte do que a frequência de intimidade, de entrega, de renúncia, de realmente ter certeza que aquilo vai fazer alguma coisa, tem alguma serventia. Por quê? Eu já me entreguei tanto. Eu já orei tanto. Eu já tive intimidade, já fui quebrantada, já chorei, já me rasguei, lia não sei quanto de Bíblia por dia, e olha onde eu cheguei. Então Deus não é tão bom assim. Ou então as coisas que ele fala não acontecem do jeito que ele fala, pelo menos para mim. Aí você não quer falar que Deus é mentiroso ou que ele falha, e você vai encaixando. Não, eu acredito aí mais para os outros, porque para mim não deu certo. Eu acho que dá certo mesmo, mas para outra pessoa, porque para mim eu não consigo. Então não é para mim. Não, é para você, para todo mundo. Só que nós vamos ter que romper com as feridas, com as limitações, com as dificuldades, com aquilo que não deu certo, com a frustração, com aquilo que grita dentro de nós mais alto que a voz do Senhor. Sim. Porque senão, quando nós entramos nesse momento de estarmos buscando a Deus, o grito de desespero da nossa alma e o grito do adversário, ele é sempre com um tom muito mais forte. Então, a voz de Deus, ela fica praticamente sem ação nenhuma na tua vida. Aí você desanima. Por quê? Você vai lá para ouvir o quê? Acusação, condenação, culpa, ter medo, não adianta nada, frieza. Para que fazer isso?
Para que se relacionar com Deus nesse ambiente? Então, para ser frio, para ter culpa, para ter condenação, para não avançar em nada, eu não preciso de envolvimento, não preciso de intimidade, assim eu já estou no natural. E aí nós entramos no espiritual e continuamos como se nós estivéssemos no natural, como se nós estivéssemos sem estar nesse momento de intimidade com o Senhor. Por quê? Porque não tem esse envolvimento necessário, não tem esse temor necessário para saber que, apesar das nossas dores, apesar das frustrações, apesar dos medos, apesar de tudo, se eu temer, vai gerar intimidade e eu vou poder ouvir a voz do Senhor mais forte do que as outras vozes. E daqui a pouco, as outras vozes serão silenciadas. Então, em nome de Jesus, que você entre num nível de entrega, de intimidade, para que as vozes de medo, de condenação, sejam silenciadas na tua vida. Em nome de Jesus, que o Senhor te dê graça para que essas vozes que te atrapalham e que te levam para a frieza, para a frigidez, para a falta de prazer, para a falta de realmente ter um gozo no Senhor, isso caia por terra. E você possa ter um relacionamento satisfatório, você possa ter um relacionamento onde você receba do Senhor aquilo que você precisa. E você tenha confiança, no amanhã vai ser ainda melhor, e depois de amanhã melhor. E os fracassos, as dores, as culpas, os medos, as decepções, as frustrações, tudo isso vai ficando, vai perdendo potência. Mas hoje, que potência que tem a frustração na sua mente? Irmãos, a frustração tomou uma proporção na minha mente que ela era a minha voz mais alta. A que me regia aqui, ó, frustração. Era isso que me regia. Era isso que ecoava, era isso que reverberava, era essa frequência que eu estava. Para onde eu andasse, o que eu tinha era uma voz de frustração, uma voz de decepção, uma voz de vergonha. Porque a frustração vem por causa do fracasso. E o fracasso, automaticamente, você vai ter vergonha. A minha parte era parte financeira, no casamento, no comércio. Então, foi indo. Então, eu fui fracassado aqui, 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 aqui. Trouxe frustração e traz vergonha. Aí você não quer se relacionar. Você não quer estar perto das pessoas. Porque as pessoas, se elas tocarem naquele assunto, como está aí na casa de carnes? Entendeu? Você não pode mentir. E o casamento, tudo bem? Vocês estão bem? Você não pode mentir. E a igreja lá? Tinha fechado. Entendeu? Está firme com Jesus? Então, todas essas perguntas você corre de estar perto das pessoas, porque você sabe que elas podem acontecer. Mas como você está num ambiente de fracasso, num ambiente de decepção, de frustração, você tem medo do relacionamento. Então, você corre, porque você fala assim, vão perguntar e eu vou passar vergonha. Para você não passar vergonha, você se isola. Para você não passar vergonha, você fica no seu canto. É verdade. Com Deus, com os homens, na sociedade, na família, todo lado. Quantas vezes você já falou, ou você já ouviu a pessoa falar assim, ah, me deixa quieto aqui no meu canto. Deixa aqui no meu cantinho. Por que você quer ficar no seu canto? Porque você não quer relacionamento. Porque o relacionamento vai trazer à tona quem você é. E você não quer que as pessoas saibam quem você é. Então parece que você, no seu cantinho, está protegida. Mas você está sofrendo sozinha aí. É. E o Senhor está falando, vamos sair desse lugar. O cantinho não vai te proteger. Ontem nós aprendemos que o tempo não cura. Vou ficar no meu cantinho. Daqui a pouco o tempo me cura. Mentira. Ontem a irmã Dirce falou assim, não fique parado no tempo, esperando a cura, porque o tempo não cura ninguém. Sim. Ah, vou ficar no meu canto, vou ficar sossegada, vou dar um tempo, aí daqui a pouco eu vou estar bem e eu volto. Não vai acontecer isso. Sem relacionamento, não. Sem intimidade, não. Na verdade, você vai precisar usar o tempo para se entregar, para se relacionar, para ter intimidade, para buscar o Senhor, para realmente mudar esse quadro espiritual. Aí as respostas começarão a chegar, mas você vai ter que sair do seu cantinho. Esse cantinho de proteção, que você pensa que você está protegida, foi um lugar que o adversário te colocou e ele está te expondo mais ainda. Você está no seu cantinho, mas você está envergonhada, chateada, abatida, triste. Mas eu estou no meu cantinho. Deixa eu quieto aqui, não mexe com nada. Se me perguntarem, eu vou falar, que nem a mulher falou para Eliseu lá, vai tudo bem. Só que o contexto dela era outro.
Cuidado com aquele versículo. Aquele versículo lá, ela estava falando, vai tudo bem, até ela chegar no lugar certo. Ela não perdeu tempo de falar que não estava bem, que o filho estava morto, para quem não poderia resolver o problema. Sim. Mas a hora que ela chega em Eliseu, ela vai rasgando. Eu não te pedi filho, por que que o senhor fez isso comigo? Ela não foi muito dócil com o profeta, não. Falou, viu, eu te pedi alguma coisa? Eu falei para o senhor, vou fazer um quartinho lá na minha casa, mas depois o senhor me abençoou para engravidar? Eu fui atrás, eu te pedi um centavo, eu te pedi filho, eu te pedi, não te pedi nada. Eu só via você passando, via que era um santo homem de Deus, pedi para o meu marido e fizemos um lugar, pusemos uma cama, uma mesa para te receber bem. Por que que o senhor fez isso? Não te pedi nada. Agora meu filho está morto lá, ó. Eu não precisava estar passando por essa dor, eu estava bem. Quando o senhor mandou me perguntar do que você tem falta, sabe a minha resposta? Eu não tenho problema nenhum. Quer que eu falo sobre você com o rei? Precisa. Quer que eu falo? Não precisa. Ela estava tranquila. Ela estava resolvida. Ela estava em paz. Só que aí o profeta, Geazi, fala assim, ela não tem filho. Fala, olha, interessante. É aí que nós vamos gerar. E aí ele profetiza e ela tem um filho. Então ela não ficou falando vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, uma boca aberta que nem eu e você, que não sabemos nem o que nós estamos falando. Não é isso, não. Não caia nessa arapuca, porque vai ter um lugar certo para você falar. Quando você chegar lá na presença de Jesus, fala assim, Jesus, ó, falar um negócio do senhor. Tá doendo aqui, tá ruim aqui, aqui não foi bom, eu não pedi isso, eu não fiz aquilo. Ai, pastor, eu não vou falar assim com Jesus. Pode falar, ele vai te entender. É melhor você falar as tuas dores para ele, rasgar o teu coração, do que você ficar no teu cantinho sofrendo sozinho. Ele está triste por isso. Ele está esperando que você se levante do canto, coloque o teu pé na estrada e vá falar com ele. Pode ir. Em nome de Jesus, pode ir. Não tenha medo de falar com ele. Ele vai te ouvir e vai trazer solução para o teu problema. Pode ir sem medo, ele está aguardando esse momento. E hoje é o dia que você pode fazer isso. Pegar essa porção, comer isso, processar isso, levantar e falar, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Vou lá. Pastor, então eu vou falar tudo. Pode falar. Pastor, pode falar. Sabe por quê? Porque ele está preparado para isso. Ele vai ter uma resposta para você. Ele não vai se ofender com você. Lógico que eu não estou falando para você ir lá blasfemar contra o Espírito Santo, né? Ser sem educação. Mas rasgar o teu coração, falar aquilo que na verdade ele já sabe que você sente, aquilo que você está passando, porque entenda que no teu cantinho, eu não sei o que você está passando, mas ele sabe, viu? Eu não sei se você sabe que ele sabe. Ah, eu tô aqui no meu cantinho porque aí, ó, só eu sei da minha vida. Só você não. Deus também já sabe. O Espírito Santo sabe. Jesus sabe. O diabo sabe muita coisa que está acontecendo. Por que você está no cantinho? Porque ele fez muita coisa para te auxiliar a ir para o cantinho. Então ele sabe a rota que você está indo. Então aquela mulher, ela falou assim, não, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Quando ela chegou no profeta, ela rasgou e ela teve o filho dela de volta. Então é momento de você chegar diante de Deus em intimidade, em temor, chega lá temendo para gerar intimidade, para ter o teu filho de volta, para ter aquilo que é teu de volta. Aquela prostituta de Salomão, duas prostitutas. Uma deitou em cima do filho da outra, uma deitou em cima do filho dela, matou, a outra dormindo, ela foi, coloca o filho dela morto lá, pega o filho vivo da outra, põe aqui. À noite uma levanta, vai dar mamar, o filho não reage. Está escuro, ela não consegue perceber o que está acontecendo. Amanhecendo o dia, ela vê que o filho está morto, mas ela vê que o filho não é o dela. E ela fala para outra moça, fala, ó, esse filho aqui não é o meu. Ele é o teu. Ela fala, não, esse é o seu. E aí ela se apodera da vida da outra. Ela se apodera da flecha da aljava da outra. Ela se apodera daquela que ia poder deixar a herança. Ela pega o filho da outra. Mas a mulher não fica parada. Ela não fica brigando. Ela argumenta, ela fala e ela consegue uma audiência com o rei Salomão.
Essa mulher, ela partiu para cima com tudo. Ela falou, não vou deixar isso para trás. O filho é meu. Eu vou partir para cima. Ela consegue uma audiência com o rei. E chega lá diante do rei, as duas, e ele escuta. O que aconteceu? Aí elas contam a história. Traz a espada. Corta o filho. Metade para uma, metade para outra. Aqui não era a mãe que falou isso, corta, nem para mim, nem para ela. Mas a outra falou assim, não, deixa com ela. E aí o rei entende o quê? Que aquele instinto de mãe, aquele instinto de proteção, aquele instinto de querer ver aquela criança viva, ainda que com outra pessoa, falou, não, deixa com ela. Não corta a criança ao meio. Aí ele fala o quê? Entrega para essa, porque essa é a mãe. Porque a outra não se importou de cortar, porque não era dela mesmo. O dela já tinha morrido. Ela só queria trazer a mesma situação. Eu não tenho filho, você também não tem. Que essa é a função do diabo. Ele perdeu a presença, ele perdeu tudo que ele tinha. Agora ele quer fazer o quê? Ele quer pegar o teu filho que está vivo para ele, quer pegar o filho que ele matou e pôr no teu braço e falar assim: o morto é o teu. Falar, eu vou partir para cima. Eu vou marcar uma audiência com Jesus hoje e vou denunciar esse mau Amã. É esse aqui, ó, que pegou. Pai, o filho está morto, mas o filho que ele matou, esse filho vivo é meu. E o rei vai poder liberar uma sentença sobre a tua vida, que o vivo é o teu, em nome de Jesus. Então, entre nesse ambiente de intimidade e retome os teus filhos. O vivo é o teu. Pare de se conformar com aquilo que morreu. Aquela mulher entendeu o quê? Ele está morto, está lá na cama, mas o vivo é o meu, porque eu não pedi nada. Eu tenho direito a isso, eu vou conversar com esse Eliseu. O vivo é o meu, eu creio no poder de Deus, eu creio nesse profeta. Eu não fiz um quarto com um santo homem de Deus à toa. Eu fiz um quarto porque eu vi que ali tinha a presença de Deus, a manifestação de Deus. Agora, aquilo que ele mesmo gerou em Deus, para Deus trazer para mim, isso não pode morrer. Isso não pode acabar. Isso que Deus já gerou em você, isso não pode acabar. Isso não pode morrer de jeito nenhum, isso tem que viver. E você vai ter que ir atrás disso. Aí é a tua parte. Aí você vai ter que ir atrás do rei. Marque uma audiência com o rei. E conta o teu caso. Fala das tuas dores, das tuas decepções, das tuas angústias, das tuas mágoas, dos teus medos, das tuas limitações, frustrações, fracassos, derrotas, abusos. Rasga o teu coração. Fala tudo. Fui abusado aqui, fui lá, não estou bem, estou mal com o Senhor, estou mal com a igreja, estou mal com isso, estou mal com aquilo, está doendo, está isso, não tenho vontade de nada, tá tudo, mas eu estou aqui porque eu tenho medo. Porque eu sei que se eu sair, lá fora é pior ainda. Então eu estou aqui, mas eu estou angustiado, eu estou nervosa, eu estou brava, eu estou triste, rasga o teu coração, faça uma lista. E aproveita a audiência. Aquela mulher ela teve que aproveitar a audiência. Fico imaginando como que ela conseguiu aquilo. Eu não sei os trâmites para marcar uma audiência com o rei. Mas, gente, e foi rápido. Ela conseguiu um negócio rápido. Porque estava ali no fervo do negócio, ela não deixou. Então, assim, eu não sei como conseguia isso. Mas eu imagino que não era tão fácil chegar lá na porta de um palácio e falar, eu preciso conversar com Salomão. Não era do Artina. Do Artina aqui a gente conversa com o prefeito a hora que a gente quer. Ele é acessível e a cidade é desse tamanho. Então, praticamente, você chega lá, o Juninho está aí? Espera um pouco, já já ele te atende. E você conversa com ele. Uma autoridade que já resolve o teu problema, mas está acessível. Uma cidadezinha pequenininha é negócio. Agora, um rei, Salomão, e ela conseguiu. E aí, para mim e para você, pastor, mas será que Jesus vai estar? Ele está super interessado. Aleluia. Super interessado. Ele quer muito que você vá contar para ele o que aconteceu naquela noite. O que Salomão escutou, o que aconteceu lá à noite? Traz as claras. Porque aquela mulher à noite, ela tinha algo morto, mas ela não conseguia enxergar. Precisou amanhecer. Então agora está amanhecendo para você. Você está vendo que está morto.
E agora é a hora de você olhar e falar assim, está morto, mas não é o meu. Porque até então, por um bom tempo daquela noite, aquela mulher chorou uma morte dela. Mas aquela morte não era dela. Ela chorou com o filho morto no braço, porque ela foi fazer como a pastora fazia, ouvir lá no coraçãozinho do Mateus, pôr a mão no narizinho, estava respirando, e não tinha vida mais. E ela falou, o meu filho morreu. Você está enganada. Não é o teu que morreu. Trocaram. E agora está amanhecendo o dia para você. E quando você olhar o semblante e falar assim, esse não é o meu filho, vai atrás disso. Vai atrás disso. Porque o vivo é o teu. O rei vai te restituir. O rei vai fazer uma leitura daquilo que você vai falar. Ele vai analisar as tuas palavras. E se nas tuas palavras houver veracidade, se nas tuas palavras realmente tiver entrega, quebrantamento, envolvimento, intimidade, temor, o vivo é o teu. Acabou. O que está reservado para mim, pastor? O vivo. O que tem para mim? Cura. O que tem para mim? Intimidade para cura. Para que intimidade? Para que nós temos intimidade? Para prazer, para ficar bem, para satisfazer o nosso corpo, para trazer. E com Deus é a mesma coisa. Intimidade. Para fazer com que tenha aquela comunhão, tem aquele negócio. Não, eu sei o Deus que eu tenho. Não é para estar afastado. Não é para estar longe. Como nós falamos, servindo o Deus de longe, dando um tchauzinho. Oi, Jesus. Como é que você está? Estou aqui no meu cantinho. Você não vai sair? Ai, ai, ai. Só tem ai. Só geme. Que a nossa alma geme de dor, a nossa alma geme de vergonha. E é uma coisa tão aguda, tão profunda, tão intensa, que aí nós entramos muitas vezes para o campo da razão, ou o campo que não tem jeito. Você acha que isso aqui vai ter jeito? Por que uma pessoa pensa em suicídio? Pelo menos no meu caso, quando eu pensei, porque para mim não tinha mais jeito. Isso aqui não tem mais saída. Isso aqui não tem mais jeito. Então eu vou ficar no meu cantinho gemendo até eu morrer. Eu vou ficar aqui agoniando. Então, esse cantinho que você está, pode chamar o cantinho da angústia, o cantinho do sofrimento, o cantinho do último suspiro. Saia desse cantinho, vem para o meio, vem conversar com ele, vem, estenda a tua mão. Deixa eu ver a tua mão. Vem para o meio. Está ressequida? Está curvada? Qual que é o teu problema, irmão? Qual que é a tua dificuldade? Jesus já resolveu tudo. Jesus já fez tudo. E ele está falando aqui, ó, a intimidade do Senhor é para os que o temem. No envolvimento, nós vamos ter intimidade, porque nós tememos ao Senhor. Então, em nome de Jesus, desfrute disso, entre disso, coma disso, tenha um relacionamento saudável, volte a ansiar pelo relacionamento. Minha esposa conta que tinha dia dela sair para a alvorada, que ela ia orar, e um dia ela se pegou correndo. Ela falou assim, por que eu estou correndo? Porque ela queria estar lá. Mas ela já passou por fases, e passa hoje ainda, que para ela ir, ela tem que ir se arrastando. Porque agora tem machucadura, agora tem problema, agora tem frustração, agora tem vergonha, agora tem fracasso. Então você pensa que todo dia que ela manda oração, que ela ora, nossa, a pastora está fluindo, voando nas asas do Espírito. Vai nessa. Não é assim não, irmãos. Ela se rasga, ela se entrega, ela faz porque ela precisa gerar isso. E ela faz isso com muita intensidade, com muita vontade, com muita entrega. E nessa parte ela flui melhor. Porque é para você, é para Jesus, é para a igreja. Sabe a guerra dela com ela? Porque o fracasso está aqui dentro em algumas áreas ainda. O medo está aqui dentro, a frustração está aqui dentro, a dor está aqui dentro. Então, para ela ir se relacionar por ela, ah, não vai adiantar. Ele não vai querer. Aí fica um pouquinho ali e vem embora. Sem orgasmo.
trazendo um ambiente de ejaculação precoce. Já acabou, deixa eu ir embora. Tenho aversão desse ambiente, eu só vou passar vergonha aqui. Ele não vai ter nada para mim. É tão triste isso quando você chega nesse ponto. Quando eu estava dentro daquele açougue, eu falava assim, ele não vai ter nada para mim. Não vai adiantar. Quando eu escutei o apóstolo falar uma vez, cuidado, porque se o sal tornar insípido, para mais nada ele vai prestar. Eu falei, meu Deus, não sirvo para mais nada. Sou só um sal insípido. Isso dá um desespero, irmãos. Isso dá um pavor, um pânico. E fala assim, não sirvo para mais nada, não tenho mais expectativa de mudança. Eu não vou acessar mais, eu não posso me relacionar mais. Eu não tenho mais prazer, não tenho mais envolvimento, eu não tenho mais nada. Falando, levanta daí. O Senhor está falando, levanta daí, sai do cantinho. Vambora, sai daí. Vambora, levanta daí. Não acabou. Parece que acabou, mas não acabou. Aleluia. Parece que é o fim, mas não é o fim. Vamos embora. Amém? Aleluia. O Senhor te abençoe, a pastora vai estar fazendo a parte dela aí, em nome de Amém. Jesus. Enquanto o meu esposo estava falando a respeito da sunamita, que perdeu seu filho, ele estava falando com Jesus. É verdade. Eu corri ao teu encontro nas alvoradas e eu não tinha te pedido filho nenhum. Não tinha te pedido nenhum tipo de ministério. Não tinha pedido esse tipo de manifestação que o Senhor me dá. Eu não tinha te pedido nada. Não tinha te pedido batalha espiritual. Não tinha pedido ver demônios. Não tinha te pedido detectar Jezabel nos lugares. Eu não tinha te pedido nada. Porque tudo que eu queria era a tua presença. Mas aprove o Senhor me dar isso. E por conta disso, eu me afastei de ti. Então, eu creio que essa palavra que o pastor Alexandre trouxe é de cura para a minha vida ministerial. Porque o Senhor tem me dado a conhecer que existem vereditos que estão em abertos nas mãos de Satanás, seus demônios. O Senhor tem começado a me explicar isso, e eu creio que será uma arma espiritual de batalha mesmo, fortíssima. E eu preciso entender, amados, que o propósito de Deus precisa ser maior na minha vida. E eu sei, amados, que algumas coisas que nós passamos nas nossas vidas, nós passamos por causa do propósito eterno. Não é problema do nosso caráter, não é problema de pecado, não é problema nada disso. É porque ele tem lá na frente algo que a gente precisa ter noção para ajudar os outros. Então, verdadeiramente, aquilo que eu tinha com o Senhor, eu ficava, amado, 5 horas na presença de Deus, estudando a palavra, gastando ali com Deus, e ia para um livro, ia para o outro, tinha aquele monte de Bíblia, tudo ali ao meu redor, e Deus falava para mim, o Senhor falava assim para mim, não se apressa em sair da minha presença. Um dia eu estava indo embora daquele lugar, o Senhor falou ao meu espírito, não se apressa em sair da minha presença. E eu levei um choque tão grande que eu sentei imediatamente e ali eu fiquei esperando o Senhor falar o restante que ele tinha para falar. Era um tempo de conhecer ao Senhor com profundidade. E era só aquilo que estava me interessando. Mas depois, conforme eu fui crescendo espiritualmente, as machucaduras vieram. E quando o pastor começou a descortinar isso, agora nessa pregação, era exatamente isso que eu comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, é verdade, eu não te pedi filho, eu não te pedi ministério. Teve um dia que o Senhor, eu estava no nosso comércio, fazendo as pizzas que a gente trabalhava, com a feitura de pizza, lanche, essas coisas, e o Senhor falou para mim, não temas receber o que está no ventre de Maria, pois o que está nela é santo. É um ente santo, é uma pessoa santa. E Deus estava falando exatamente daquilo que eu estava recebendo da parte dele, que era um ministério, era um filho, era uma manifestação de Jesus. E às vezes no teu coração tem uma manifestação de Jesus muito particular, muito específica, e talvez você sofra muito com esse filho que Deus tem te dado. Talvez como Maria, você tenha que fugir da presença dos adversários que querem matar o Jesus. Você vai ter que fugir, você vai ser caçada, você vai falar isso que você tem no seu ventre não é de Deus e todas as coisas pelas quais eu passei. E talvez você tenha passado e está passando ainda
Não é de Deus, não é de Deus. Isso que você vê não é de Deus. Isso que você fala não é de Deus. Dentro da cidade você é uma bruxa. Dentro da cidade você só vê demônios, você só sonha, você só fala. E tantas outras coisas que aconteceram comigo. A perseguição, a exclusão da igreja, um monte de outras coisas que vieram contra a minha vida, que te feriram, te machucaram. E verdadeiramente você olha para Deus, que nem aquela mulher, a sunamita. Ela falou: eu estou muito bem no meio do meu povo, eu estava bem, meu coração estava cheio de Deus e era tudo o que eu precisava. Mas Deus um dia falou para mim: não temas receber isso, porque sou eu que estou te dando isso. E verdadeiramente Deus me deu algo diferenciado daquilo que era a cultura aqui da minha cidade, e a cultura para aquele tempo. Era 1900, ano 2000, ano 2000, mais ou menos. Então, era aquela época que a parte de libertação estava começando, estava já há algum tempo já fluindo com a doutora Neuza Tioca, Valnice Milhomem, Géser Cardoso, pessoal da Missão Shekinah, essas pessoas que estavam se manifestando nisso, e aprove o Senhor me escolher para isso. Só que isso me custou muito caro, me custou a presença de Deus. Me custou eu entrar num lugar onde uma manifestação tão profunda de acusação, de condenação, onde pessoas liberaram palavra de morte e muita morte sobre a minha vida. E esses dias o Senhor está me dando uma estratégia para arrancar esses vereditos malditos que foram gerados lá no inferno. E vocês podem ter certeza que a partir do momento que o Senhor der essa estratégia por terminada, como o pastor Alexandre falou, vai lá hoje, pede uma audiência correio, o livro é meu, e eu vou tomar esse tipo de entendimento e vou falar, todo esse veredito que me cercou e traz um ambiente espiritual de morte, ele vai ter que cair, porque há um outro veredito. Há uma outra palavra, há uma outra manifestação. Quem me deu o filho foi o Senhor. Eu não busquei filho da parte de Deus. Ele é responsável. O patamar de glória que eu estou hoje precisa ser responsável por mim. Eu não estou falando que eu estou gloriosa, nada disso. Eu estou falando que há uma responsabilidade da parte da própria glória que me pôs num lugar espiritual e ele é responsável por mim. E eu preciso acionar essa glória a meu favor para que o vivo seja meu. Senão eu vou continuar morta naquilo que as pessoas falaram a meu respeito. Eu vou continuar morta naquilo que o homem imputou para mim. Eu vou continuar morta quando Deus me aprovou e me deu vida. Eu vou continuar morta. E a solução para isso, amados, sabe qual é? Ele me ama. Sabe quem ficou até o final na morte de Jesus? João. Sabe por quê? Ele teve ousadia de dizer: ele me ama. Então, hoje nós temos que entrar por esse caminho. Ele me ama. Ele se entregou por mim. Há um sacrifício por mim. Há um nome por mim. Há uma morte e uma ressurreição por mim. Há um Espírito que se manifestou dentro de mim. Ele me ama. E porque ele me amou primeiro, ele vai renovar em mim o amor. O amor, e esse amor vai fazer com que eu viva novamente, não vai ser na força do seu braço, do seu entendimento, porque talvez nós ouçamos essa palavra e falar, tudo bem, mas e agora? Como que eu faço? Como que eu vou produzir isso em mim? Eu não tenho poder de voltar a essa intimidade. Eu não tenho poder de voltar a essa intimidade. Eu não tenho como voltar a essa intimidade. Sabe por quê? Porque está bloqueado. Uma das irmãs colocou aí, está bloqueado. E outra irmã Dulce colocou aí, o sexo é um culto, ou seja, a intimidade com Deus verdadeiramente é a manifestação de um culto sincero na presença de Deus. Então, o que Deus está falando, filha, você quer sair desse lugar? Filho, você quer sair desse lugar de medo? João acessou esse lugar, porque quem escreveu o verdadeiro amor lança fora todo medo? João, aquele que veio diante do Senhor e falou, ele me ama, eu sou o discípulo amado. Quem falou isso? Foi Jesus ou foi João? Foi o próprio João, que entendeu que se ele entrasse no amor de Deus, ele venceria todas as coisas, enquanto todos os outros discípulos fugiram, ficando só as mulheres. João estava no meio das mulheres, porque ele entendeu o amor de Deus. Aquelas mulheres entenderam o amor de Deus por conta da sua sensibilidade feminina. E João entendeu o amor de Deus na sua masculinidade. Ele entendeu porque ele assumiu que Deus o amava. Então, é isso que nós precisamos fazer. Ele me ama, ele não está contente com esse tipo de morte, ele não está contente com a crueldade daquilo que fizeram com você e comigo. E não é questão de pessoas, é questão de diabo, de demônios. É por isso que eu vou entrar no veredito do céu agora. Sabe por quê? Porque eu estou sendo incrédula para com a palavra que Deus me deu. Amados, teve um dia que Deus levantou um profeta lá de Bauru, que era nosso pai espiritual,
Ele veio e falou para mim, se a minha igreja tivesse o teu coração, ela não estaria como ela está hoje. Sabe de quem Deus estava falando? De mim. Ele falou no meio da igreja inteira. Ele falou, você é médica, você é psicóloga, você é cientista, você é isso. E não estou falando para me gloriar. Eu estou falando que Deus, antes daquele povo me dar um veredito de morte, o Senhor levantou alguém, como Deus levantou ali, aquela voz, quando Jesus estava sendo batizado, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E Jesus teve que decidir se ele ia ficar com a voz de Deus ou com a voz de Satanás. E eu, infelizmente, preferi ficar com a voz de Satanás. É por isso que o adversário me pegou. Porque Deus mandou alguém para falar de como era o meu coração diante dos olhos de Deus. E eu preferi acreditar na voz daqueles que falaram, o seu coração é cobiçoso, o teu coração é invejoso, o teu coração quer glória, o teu coração é falso humilde, o teu coração é isso, aquilo, aquilo outro. E aquelas palavras foram entrando. E eu fui permitindo que a voz do diabo, do inferno, fizesse com que aqueles vereditos fossem verdadeiros dentro de mim. E o Senhor está me dando estratégia, está falando, eu quero que você tire esses vereditos de dentro de você. Sabe onde estão esses vereditos? Dentro da minha consciência. Porque é lá que o adversário coloca corrupção, contaminação, impureza, e depois ele cauteriza a nossa consciência. E aí a presença de Deus, ela fica fria. Aí, a presença de Deus não tem mais prazer, como meu esposo denunciou aqui, porque a nossa consciência foi cauterizada pela voz humana. Mas em o nome de Jesus, que o Senhor me dê graça para denunciar todo tipo de consciência que Satanás cauterizou por causa da mentira da voz de Satanás, usando homens de autoridade, usando pessoas com autoridade na sua vida e na minha vida, para trazer juízos malignos, juízos de morte, pessoas enfermas, pessoas paralisadas no ministério, por causa de gente invejosa, por causa de gente que não tem compromisso com a palavra de Deus, no temor delas, no temor que elas deveriam ter. Sabe que Deus falou para nós, para mim e para meu esposo, se tivessem ido ao meu conselho, não teriam feito isso comigo, zelo sem entendimento, porque Deus falou com ele, porque ele pega as nossas dores para si. Agora, qual era a minha responsabilidade? Discernir a voz, porque Deus me deu uma palavra a respeito daquele tipo de voz que eu estava ouvindo. Mas eu preferi, ao invés de ouvir a voz daquele que tinha levantado um homem lá de Bauru para falar para mim, o teu coração é um coração que modificaria a minha igreja, eu preferi ouvir a voz de Satanás que estava me acusando. Você é ambiciosa, você é isso, você quer o meu lugar, você não sei o que lá, você quer lá. A minha permissão, a minha passividade fez com que eu andasse em lugares de cativeiro. E o Senhor está falando hoje, saia da passividade, envolva-se com o meu amor. Envolva-se com a minha intimidade, cheia de temor, porque você vai conhecer a minha aliança. Ei, o Senhor está falando, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ei, tem uma aliança sobre você. E essa aliança não vai falhar. Irmã, quanto tempo demorou para essa aliança se manifestar? 21 anos. Mas ela vai se manifestar. 21 anos. Mas ela vai se manifestar. 21 anos eu passei permitindo que o adversário fosse sugando a minha vida. Dia após dia, sangrando. Aí, hoje eu vou tocar na veste de Jesus e não toca. Hoje eu vou tocar na veste de Jesus e não toca. Por quê? Porque eu fui incrédula. Eu dei crédito à voz dos homens. Isso porque Deus já tinha me avisado muitas e muitas vezes. Filha, você está crendo mais na voz do homem do que na minha voz. Quando você precisar de mim, filha, você vai ter só a voz dos homens, porque você está deixando a minha voz. 21 anos passando por esse tipo de renovação, que é aquilo que a irmã Dirce falou ontem, e o tempo aí, que é o nosso inimigo, que falou, então o tempo, saia dessa ilusão, o tempo não vai curar. Sabe por que o tempo não vai curar? Porque aquela ferida, aquela machucadura que o próprio tempo fez em você, vai repetindo o ciclo, e vai entrar outro pendurado no cabide, no gancho, na isca de Satanás. Ciclos de repetição, vai passando, e você vai sendo pendurado, cada vez mais porcaria, cada vez mais sujeira, cada vez mais condenação, cada vez mais tristeza, angústia, lamento e dor. Mas no céu não tem isso. No céu não tem isso. E nós podemos desfrutar da realidade do céu agora, e o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, o Senhor está falando, quer vencer a força de Aion, quer vencer a força desse século, quer vencer o poder de Kairos, de Cronos, quer vencer, entre no meu tempo eterno. Porque no meu tempo eterno, teu propósito ficará diante dos teus olhos, você poderá dizer, o vivo é meu. Então, chega de carregar o Cristo morto. O filho morto. Chega de carregar. Aliás, um Cristo que também não ressuscitou.
não é? Em nome de Jesus, o Senhor está querendo hoje nos chamar à eternidade da sua glória. Em nome de Jesus, nós entraremos nisso, amados. Em nome de Jesus. E você verá como faz diferença entre servir ao Senhor. O Senhor fará diferença entre o santo e o profano, o ímpio e o justo. E eu não estou falando de pessoas, estou falando de fundamentos malignos que cercaram as nossas vidas e eles serão sentenciados. Em nome de Jesus. Amém? Então, essa é a palavra que eu gostaria de deixar, não é? A outra coisa, só para encerrar. O marido, ele morre pela esposa. Cristo morreu pela noiva. E do seu lado saiu água e sangue, que é a representação de Adão no seu sono, para tirar a mulher da sua costela. Então, Cristo, ele morre e a mulher se submete. Então, nós precisamos entender que quando nós verdadeiramente permitimos que o amor de Deus chegue até nós, nós nos submeteremos e haverá intimidade. O temor do Senhor se manifestará na nossa vida e nós conheceremos o poder dessa aliança de sangue que Jesus fez conosco. Então, essa palavra, em nome de Jesus, chega de carregar cadáver. Em nome de Jesus, Jesus está vivo. Amém? Pastor Alexandre, se quiser Amém. encerrar. Glória a Deus. Agora estamos indo lá para o apóstolo, 8h30. 9h30 voltaremos aqui. Você que puder estar acompanhando, o apóstolo vai estar com a gente, para a gente estar trazendo alguns esclarecimentos aí. Amém, irmão? Deus abençoe. Está encerrado. Em nome de Graças a Deus. Jesus. Glória a Deus. Shalom, shalom.